deputado Eduardo Bolsonaro vai se lançar, já está se lançando, em uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e eu ainda estou falando aqui da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro. Só que agora, Eduardo Bolsonaro está procurando novamente os seus contatos na Casa Branca para tentar deixar a aplicação da Magnitsky contra Moraes numa versão ainda mais rígida, que obrigue os bancos aqui no Brasil, tanto os bancos privados quanto os bancos públicos, a terem que escolher se querem manter Alexandre de Moraes como cliente ou se querem continuar operando com os Estados Unidos. E aqui a gente está falando até de operação de câmbio, que é feita aqui no Brasil toda em dólar. Só que os bancos não têm como abrir mão do corner, de ter essa relação com os Estados Unidos. Um banqueiro me disse que não operar com os Estados Unidos, ou seja, abrir mão disso, é a morte do banco. E para colocar o banco nessa posição de ter que escolher entre ter Moraes como cliente e os Estados Unidos, ou operar com os Estados Unidos, é preciso, então, que isso venha especificado no texto da aplicação da Lei Magnitsky. E é isso que Eduardo Bolsonaro agora vai buscar. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, a versão aplicada a Alexandre de Moraes acabou sendo um pouco mais branda. Essa versão, do jeito que está, tem um alcance um pouco menor do que a lei aplicada a outros sancionados. A que foi aplicada a Moraes, então, do jeito que está, não impede que o ministro tenha conta em banco aqui no Brasil, tanto em bancos privados quanto em bancos públicos. Ao contrário do que já aconteceu com outros sancionados por essa lei, que daí eles colocaram especificamente essa previsão de que terá que escolher, que o banco terá que escolher entre ter o sancionado, no caso, se der certo a ofensiva de Eduardo, se mantém Alexandre de Moraes como cliente do banco ou operar nos Estados Unidos. Então, Yuri Pito, eu estou dizendo isso porque não é... Porque eu perguntei até para esse banqueiro que fez consultas nos Estados Unidos para entender o alcance da lei. Porque assim que saiu, eles aplicaram a Lei Magnitsky, ficou aquela dúvida, pode, não pode tê-lo como cliente? Eles foram todos os bancos do Brasil aqui, que operam no Brasil, foram consultar escritórios em Nova York, nos Estados Unidos, etc. E conseguiram, então, olha, do jeito que está aqui prevista a Magnitsky, vocês podem operar. Aí a dúvida era, mas como que a Magnitsky vai falar para o banco no Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, não tenham o cliente Alexandre de Moraes? Fiz essa pergunta para esse banqueiro, ele me disse o seguinte, olha, não é que não posso, o que explicaram foi, você vai ter que escolher, você pode manter Alexandre de Moraes na sua cartela de clientes, porém, se você optar por ele, não opera mais nos Estados Unidos e não tem como os bancos abrirem mão disso. Agora, portanto, se Eduardo Bolsonaro conseguir mais esse avanço, endurecer a Lei Magnitsky, a coisa vai ficar ainda pior para o ministro Alexandre de Moraes. Ô Débora, trazendo um complemento aqui nesta tua apuração dessa questão das instituições financeiras, esta era uma preocupação que já vinha sendo discutida por executivos, por advogados e diretorias jurídicas dessas instituições já há semanas. Havia esta preocupação justamente do nível de alcance que seria aplicado, porque todo mundo sabia que era uma questão de tempo até que a Lei Magnitsky fosse aplicada. E quem detectou primeiro quando isto ia acontecer foi o nosso analista Lorival Santana, na quarta de manhã, trazendo a informação horas antes do anúncio oficial do governo americano de que aplicaria as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Primeira vez que um brasileiro é alvo desse tipo de sanção, nesta forma como foi colocado, e em se tratando de um ministro de uma Suprema Corte de um país democrático, um país com um Estado democrático de direito, não é o caso de nenhuma autocracia nem nada do tipo. Então, a preocupação dos bancos é exatamente esse ponto, se é manter ou não manter, prestar ou não os atendimentos, e aí vale para banco, conta corrente, cartão de crédito, vale lembrar, as principais bandeiras que operam aqui no Brasil são norte-americanas, há bandeiras brasileiras, mas elas também têm atuação nos Estados Unidos. Então, esta é uma das preocupações. Tanto que uma série de pessoas tem colocado que uma das alternativas seria as criptomoedas. Esta sim
não tem uma subordinação direta de nenhum país. Deixa eu só fazer um adendo que eu acho que é importante, porque quando a gente fala, né, se por enquanto do jeito que está, os bancos aqui, cartão de crédito é outra coisa, mas do jeito que está, sim, os bancos podem ter Alexandre de Moraes como cliente. Mas, se ele conseguir esse passo a mais, né, o recrudescimento da lei Magnitsky, com essa observação de que tem que fazer a escolha, aí entra a parte da apuração que nós trouxemos ontem no Abre, com exclusividade no Abre do CNN 360, que foi a reunião entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e aliados de Bolsonaro, como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o líder da minoria, o senador Rogério Marinho, que eles conversaram e aí foi dias antes do anúncio da Magnitsky contra Moraes. E então, eles disseram, olha, ministro Gilmar, de fato, a Magnitsky vai sair contra Moraes e talvez contra vocês também nos próximos dias. E aí, Gilmar Mendes disse, olha, se sair mesmo essa lei, o Supremo pode determinar, obrigar as instituições financeiras a não cumprir a ordem. E cumprir a ordem que está sendo proferida saindo aqui do STF. Então, aí seria uma outra briga jurídica para ver se ele conseguir dar esse passo, já tem uma carta na manga, o STF, que seria a possível obrigatoriedade das instituições financeiras de não cumprirem a lei de lá. Acho que é importante a gente retomar essa apuração de ontem para ver como ela se encaixa perfeitamente no que pode acontecer, no movimento que está acontecendo agora.